Histologia, na verdade, é uma aula de introdução à histologia básica, onde nós temos aí um breve histórico. Bom, você está vendo aí na tua tela a imagem de um microscópio extremamente rústico, rudimentar. Esse, pelo menos pelos dados históricos que você tem conhecimento, foi o microscópio desenvolvido por Hans e Zacharias Janssen, né? Em 1590, dando início a toda a exploração desse mundo microscópico, que, mais tarde, em 1665, tem como data marco do início da histologia. Robert Hooke, um físico inglês, usando o microscópio rudimentar, ele passa a fazer uma análise de filamentos ou fragmentos de cortiça. Você sabe hoje que a cortiça é o suber, a parte de casca, de anexo de epiderme que você encontra na casca, nas partes mais velhas de uma planta, de uma árvore. E essa cortiça, nós sabemos hoje, que é formada por células mortas. Portanto, o que você tem ali? Você tem apenas a parede celular e o espaço vazio deixado pela morte da célula. Bom, Hooke, ao observar esse tipo de tecido vegetal, constatou justamente estas lacunas, essas celas, como assim foi chamado por ele, do latim cella, espaço vazio, diminutivo célula. Daí surge pela primeira vez a referência em literatura do termo célula. Ok? Então lembra, 1665, Robert Hooke é considerado, portanto, o cientista responsável pelo surgimento, pela criação do nome célula. Um cientista holandês chamado Antoine van Leeuwenhoek. Esse sujeitinho aí, que você está vendo na foto, sujeitinho, com todo respeito à importância que ele tem dentro da ciência, em 1678, relatou à Sociedade de Ciências Britânica que havia descoberto pequenos animais, denominados de bactérias e protozoários por ele, em amostras diversas de água. Olha só, a história conta, inclusive, de restos alimentares que ele retirou dos espaços interdentários. Parece meio porquinho, meio nojentinho, mas naquela época não escovava dente. Você não tinha por prática esta limpeza, essa asepsia. E é claro que é um excelente local de cultura de bactéria. O termo bactéria vem de bacterium, quer dizer bastão, pelo formato observado por ele. E protozoário vem do termo próton, primeiro, que antecede, e zoon, animal. Ele usou esse microscópio, se é que podemos chamar assim, que você está vendo aí na tua tela, uma chapa metálica contendo uma lente e um clips, onde ele colocava os objetos a serem observados. Leeuwenhoek fez desenhos, como você pode observar aí na tela, referente a movimentos dessas bactérias e o formato delas, formato de bastão e até de espirilo. Ele também observou o sêmen de animais e sêmen humano, onde ele observou os espermatozoides, nome também dado por ele. Espermatozoide vem de esperma, semente, zoon, animal. Em 1833, Robert Brown é considerado aí o descobridor do núcleo, o que primeiro visualiza o núcleo e estuda a importância dessa estrutura para a célula. Agora, uma data, um marco dentro da biologia é 1839, com a teoria celular. Esta teoria celular, na verdade, ela é uma composição de relatos descritos por Schleiden, Matthias Jacob Schleiden e Theodor Schwann. Schleiden era botânico e, fazendo análise de tecidos vegetais, ele constatou a existência de unidades básicas estruturais, já então chamadas outrora de célula. Portanto, Schleiden diz o seguinte, que toda a estrutura vegetal é constituída por uma unidade básica chamada célula. A mesma coisa foi percebida por Theodor Schwann
zoólogo, tá? Onde, analisando tecidos animais, constata também a presença de uma unidade básica, no caso, a mesma célula. Daí a unificação das duas observações em 39 gera a teoria celular, Schleider e Schwann, onde você tem como base a observação de que todos os tecidos animais e vegetais, ou todos os animais vegetais, têm como constituição básica a célula. Passa a ser considerada a primeira teoria geral dentro da biologia, no caso sendo o marco da citologia, que nós estudamos hoje. Em 1855, Rudolf Virchow faz uma declaração, uma afirmação importantíssima. Homem, célula et célula. A tradução, ele afirma, portanto, que cada célula provém de outra pré-existente, portanto, dando um passo importante até para a explicação da origem da vida. Quer dizer, se a vida surgiu no planeta, ela surgiu de uma célula pré-existente. Claro que daí começam também os debates, como surgiu a primeira célula, e isso é um assunto visto a posterior. Bom, agora, galera, o que é essa célula, portanto? A célula pode ser conceituada como sendo a unidade anátomo-morfo-fisiológica de um ser vivo. Anátomo, de forma, de estrutura básica. Morfos, de forma fisiológica, funcionamento, né? O termo célula tem origem aí de célula, que a gente já viu, diminutivo de célula, espaço vazio, e do grego cytos, se escreve com K, mas a pronúncia é C, que significa célula, também espaço vazio. Nós temos basicamente dois tipos de célula na natureza. A célula dita procariótica, que é aquela célula mais simples, acredita-se que tenha sido o primeiro tipo de célula a surgir no planeta, que é uma célula que possui uma estrutura extremamente simplificada, onde eu tenho citoplasma, tenho um único tipo de organela, que são os ribossomos, e essa célula é desprovida de carioteca. Carioteca é a membrana, o envoltório, que vai individualizar o material genético, criando, portanto, um núcleo organizado. Portanto, células procarióticas não possuem núcleo organizado pela falta de carioteca. Os seres que possuem esse tipo de célula como estrutura são os procariontes, todos unicelulares. Você só vai encontrá-los em um único reino da natureza, o reino Monera. São integrantes do reino Monera, bactérias e cianobactérias. Bom, o outro tipo de célula é a célula eucariótica. A palavrinha eu, do grego, quer dizer verdadeiro, autêntico, e carion, núcleo. Núcleo autêntico, núcleo verdadeiro, pela presença da carioteca, individualizando esse núcleo, né? São seres considerados eucariontes. Os demais reinos, né? O reino protista, protozoários, fungos, as algas, né? Reino protista, vegetais e animais. Você pode observar pela imagem que uma célula eucariótica é muito mais completa. Você vai encontrar organelas no seu interior não encontradas em uma célula procariótica. Você vai encontrar, além de ribossomos, mitocôndrias, pode encontrar plastos nas células vegetais, organelas membranosas como retículo, endoplasmático liso, rugoso, né? Complexo de Golgi, o sistema golgiense, portanto, células muito mais complexas em estrutura. E o formato da célula? Bom, gente, o formato da célula costuma-se dizer que ele segue a função que a célula exerce. Isso é o que se tem aí como quase padrão, né? Você tem, por exemplo, o neurônio, que é uma célula ramificada, porque captura e transfere estímulos. Você tem uma hemácia que é um glóbulo vermelho, que é bicôncava, né, para aumentar o contato superficial com o oxigênio para sua difusão e posterior condução. E você tem, por exemplo, as fibras musculares, que também tem um formato que tem a ver com o seu padrão de contração. Então lembra que a forma de uma célula normalmente segue a sua função, né, no tecido onde ela é encontrada. Tamanho da célula. Bom, aí nós entramos no aspecto microscopia, né? Com o advento da microscopia, você passa a enxergar aquilo que outrora não era possível de ser visto.
Primeiro o microscópio óptico, uma capacidade mais limitada de observação, e depois o surgimento do microscópio eletrônico, que amplia muito mais a imagem. Então, olha só, como dados aí que nós podemos trabalhar. Nós temos células macroscópicas, o exemplo clássico que é a gema do ovo, e a maioria das células sendo microscópicas. O microscópio óptico pode ampliar a imagem por cerca aproximadamente de 1.500 vezes. O microscópio eletrônico pode aumentar de 200 a 400 mil vezes. Esses dados mudam constantemente pelo avanço desses equipamentos. Então hoje você tem aí microscópios ópticos que podem aumentar mais que 1.500 vezes e eletrônicos também muito acima de 400 mil vezes. Bom, como você passa a observar a célula, você passa a ter que ter uma referência de medida. E aí surgem as unidades de medida trabalhadas na microscopia. A primeira, a micra, né, virou micrômetro. Né? Um micrômetro equivale, como você pode ver na unidade de medida, a milésima parte de 1 milímetro. Portanto, o micrômetro vale 0,001 milímetro. O nanômetro é uma unidade muito usada na microscopia eletrônica. No nanômetro você tem o quê? Um nanômetro correspondente, olha lá galera, a 0,001 micrômetro. Portanto, é a milésima parte do micrômetro. Portanto, corresponde à milionésima parte de 1 milímetro. E a unidade que se trabalha aí com ultramicroscopia, o angstrom, né, esse A com a bolinha trepadinha em cima, um angstrom equivale a 0,1 namômetro. Portanto, você tem aí a 10ª parte do nanômetro, equivalente, portanto, a 10ª milionésima parte de 1 milímetro. Então você tem que tomar cuidado, não são frequentes questões que envolvam as unidades de medida, mas é sempre bom você gravá-las, até como referência para leitura, né, quando elas aparecerem em textos sobre estruturas celulares. Aqui algumas imagens mostrando o que se poderia considerar a maior das células, a gema do ovo do avestruz. Né? Aqui na imagem do centro, uma alga unicelular acetabulária, a menor das células, né? O micoplasma, gênero micoplasma, onde destaca-se aí o PPLO. Né? Ele tem cerca de 0,3 micrômetros de diâmetro. Portanto, é uma célula, um ser vivo muito pequeno, considerado a menor célula estruturada conhecida. É uma célula procariótica. PPLO, a sigla vem de Pleuropneumoniae Organism, ou seja, organismos semelhantes ao da pleuropneumonia, causam geralmente infecções respiratórias em animais como aves, por exemplo. Podem contaminar o homem também. Então essa é considerada a menor das células conhecidas. Ok? Aqui você tem duas imagens, onde você tem a imagem de um microscópio óptico, né, que trabalha com um complexo de lentes e luz, portanto como o próprio nome diz, um sistema óptico de ampliação, onde você tem as lentes oculares, onde você coloca o olho, e as objetivas, que ficam uma espécie de revólver, né? Tambor de um revólver, daí assim chamado, onde você pode alternar o tamanho da ampliação que elas conseguem em combinação com a objetiva. Ok? Você precisa de luz, portanto o objeto a ser estudado, ele tem que ser translúcido, transparente, né? Daí o corte e a técnica de trabalho e fixação da célula. Normalmente no microscopia óptica a gente trabalha com células mortas, fixadas, com cortes dessas células, cortes usando um aparelho chamado micrótomo. Ok? E aí você tem imagem de dois tipos de microscópios eletrônicos, onde você vê ali o cilindro, né? Aquele de destaque, o laranja, ali dentro é provocado, através de um eletrodo, um feixe de elétrons que vai passar pelo objeto, depois, através de campos eletromagnéticos, esse feixe é ampliado. Com a sua ampliação, você consegue um aumento da imagem extremamente superior ao que você observa em um microscópio óptico. Dá uma olhadinha só para você comparar. As imagens da esquerda da sua tela são imagens de microscopia óptica, de hemácias e de um trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas, né? Um protozoário.
Já a imagem da direita, na sua tela, você tem a mesma imagem em uma técnica de microscopia eletrônica de varredura e na parte de baixo do Trypanosoma cruzi. Então você pode comparar a definição, os detalhes que você consegue com o uso de microscopia eletrônica. Ok, galerinha? Então esse tópico, essa aula, ela aborda justamente essa noção básica aí da citologia. Ok? Valeu, obrigadão, até a próxima aula.